Glória a Deus. Mais um vídeo do canal. Peço desculpa, eu andei sumido uns 4 dias aí, sem correr, sem gravar vídeo. Peço perdão a Deus, mas foi dias difíceis, corrido, de resolver coisas. Ai, tô respirando aqui. Ó, mas hoje eu quero falar algo muito simples, rápido. Eu entendi que aqui a gente tem que ser simples, direto. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Agora eu quero gravar vídeos de 8 minutos, 9, no máximo 10. E hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração foi sobre obediência, sobre você vai viver coisas novas nesse ano. E para você viver coisas novas nesse ano, você precisa obedecer a Deus. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu senti de falar de novo, porque Deus tem me despertado sobre essa palavra de obediência. E obedecer, cara, não é só você fazer uma matemática 2 mais 2 que vai dar 4. Obediência é porque você ter autonomia, né? Você que é o filho de Deus, nascido, logicamente você só tem autonomia quando você passa a deixar de ser morto em seus delitos e pecados. Isso está lá em Efésios 2, e passa a ser vivificado. Mas eu falo aqui hoje uma palavra para os cristãos, aqueles que já reconheceram Jesus como seu Salvador, e Deus tem me despertado para falar com filhos que não estão vivendo na sua identidade de filhos de Deus, mas estão fugindo. E eu falo para você, Deus quer renovar o seu coração, a sua devoção, a sua intencionalidade para Deus. Mas para isso, Deus quer que a gente obedeça. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, é melhor do que jejum, é melhor do que um monte de coisa. E hoje eu também quero falar sobre obediência, mas deixando aqui claro, cara, hoje no YouTube, hoje tem um cardápio odiado de palavras macias, que você vai ser milionário. As pessoas têm usado muito a palavra de Deus, cara, como um artifício, um mecanismo para te enriquecer, e até com certo entendimento, quando nós obedecemos e vivemos o princípio da palavra, logicamente Deus vai nos dar riquezas, porque Jesus disse, né, que Ele nos deu vida, Ele veio para nos dar vida, e vida é abundância, vida em abundância. E vida é abundância, é prosperidade. Mas não é só meramente riqueza, ser milionário. Riqueza, ser milionário, sem um propósito definido, você vai virar um Whindersson Nunes da Silva. É lógico que a gente deve orar pelo Whindersson, mas muito se fala, cara, quero ser rico, quero ser próspero, quero ter milhões. Mas, cara, isso não preenche o coração o tempo todo. A riqueza cansa, entendeu? E não falo isso porque sou milionário. Eu falo isso porque a gente analisa a vida de muitos milionários, né, que viveram sem propósito e acabaram, cara, se suicidando, acabaram nas drogas, acabaram perdidos. Olha os músicos, os cantores, os artistas sem um propósito definido na vida, apenas enriqueceram, tiveram fortunas, mas não aproveitaram nada. E é sobre isso, cara, que é o meu chamado, identidade, propósito, vida com Deus. Se você não tiver propósito, identidade, vida com Deus, nada nesse mundo vai te preencher, nada vai te enriquecer, nada vai ocupar, cara, o coração que só Deus pode ocupar. E quando nós verdadeiramente entendemos isso, não importa como é que esteja nossas condições atuais, importa que a gente é um filho de Deus,
E logicamente, por você ser um filho de Deus, você vai se movimentar do jeito certo, você vai enriquecer sim, você vai ser próspero sim, mas você vai ser próspero com identidade, com princípios, com honra, sabe? Igual o José, que foi, né, saiu de uma prisão para o governo. Aquilo é prosperidade verdadeira, aquilo lá é abundância, que não fala só sobre si, não é só sobre ego, mas fala sobre, sabe, uma estrutura que alcança outras vidas. José não foi só abençoado para abençoar sua família, José foi abençoado porque obedeceu a Deus em tudo, mesmo vivendo o caos na sua vida, né, que foi vendido pelos irmãos, foi vilipendiado desde a sua casa, entendeu? A gente não sabe o que é ser vendido pelos próprios irmãos, a gente não sabe a gravidade do que é você ser retirado da sua família e você ir para uma terra estranha como um escravo, e mesmo assim ele nunca se revoltou, e mesmo assim ele não chutou o balde, mesmo assim ele obedeceu. E é sobre isso, cara, obediência, é obedecer. Deus quer que você obedeça, Deus quer que você viva a palavra, Deus quer que você volte a entender a palavra de Deus, cara, porque, igual eu falei, prosperidade e sonhos e promessas sem Deus não adianta de nada, cara. Não é sobre isso, é sobre a oração de Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, não adianta, não vou dar o próximo passo. É sobre Deus e a obediência, cara. José obedeceu, mesmo com tudo isso que eu falei, começou a servir na casa, né, do seu senhorio com excelência. Depois a sua esposa, lá, né, do seu Patrício, queria deitar com ele, ele saiu, ele obedeceu, ele negou, e aí foi preso injustamente, mas na prisão Deus revelou o seu chamado, o seu propósito, evidenciou aqueles sonhos de lá, quando ele era menino, e quando ele, mesmo sendo usado na prisão para as outras pessoas, né, ele mesmo assim foi esquecido pelos homens. O copeiro lá, que ele revelou o sonho dele, que ele ia voltar a servir o faraó, ele esqueceu de José. E depois de 2 anos, quando o faraó começou a ter os sonhos, ninguém conseguia revelar. E aí o copeiro se lembrou então de José, que José foi levantado a governador. Por quê? Porque a obediência, cara. E a obediência, muitas vezes, quando você obedece, não quer dizer que você vai ter vida tranquila. A obediência, ela vai gerar um questionamento, vai gerar dúvidas às vezes. A obediência vai gerar dano às vezes. Porque era o José, saiu, ele podia ter deitado com a mulher e ficava tudo bem, não, mas ele tinha um temor por Deus e não aceitou, e mesmo assim foi denunciado, preso injustamente e sentenciado. Deus permitiu isso, mas para cumprir um propósito. Às vezes o que você está vivendo agora, você fala, caraca Deus, mas eu estou obedecendo a tudo e mesmo assim estou sofrendo dano. Mas isso aí te coloca em evidência com o teu propósito. Se José não fosse submetido à prisão, ele não teria conhecido o copeiro, e assim não teria manifestado o poder de Deus para que Faraó um dia pudesse conhecer sobre José e assim conhecer sobre Deus e ser revelado. José se levantou como um administrador, governador de todo o Egito, não para si mesmo, mas para salvar vidas, porque ia ter fome e precisava de alguém valente, forte, corajoso, que tivesse sido experimentado no campo de batalha, e ele não fugiu, e ele continuou servindo, e foi lá levantado por Deus, e Deus evidenciou José e foi abençoado, e ele depois recebeu a família em outro contexto, e depois para todo o povo, 7 anos havia fome, mas Deus levantou José, armazenaram os mantimentos, porque ia haver fome. Esse era o sonho de Faraó, que ele
teve, ninguém conseguia revelar a José por ter o dom, né, por ter Deus. Ele conseguiu decifrar que ia ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E aí José falou, você precisa escolher alguém, né, experiente, maduro para administrar esses 7 anos de fartura, para depois, quando houver os 7 anos de fome, ter mantimento. E foi exatamente o que aconteceu. Eles armazenaram alimentos para os 7 anos, e não só a sua casa foi salva, mas todo o povo do Egito e as regiões vizinhas. Então é sobre isso, cara, sobre o propósito, a identidade. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar, mas não sem uma estrutura, mas não sem um propósito, não sem uma identidade definida. Porque se Ele fizer isso, você vai se arrebentar, cara. Se Ele não te der, se Ele não permitir que você viva a experiência, ser experimentado no campo de batalha, você vai ser menino e vai querer e vai recuar quando tempos difíceis vier. E não é sobre isso. Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer crescer, multiplicar, Deus quer que você tenha relacionamento e quer cumprir todas as promessas na sua vida, mas você tem que obedecer e mesmo sofrendo o dano da obediência, continuar perseverando, sendo forte, corajoso, crendo, obedecendo, sendo dependente de Deus, porque quando isso acontecer, meu irmão, aí você vai viver as melhores promessas do Senhor, porque quando você está nas mãos de Deus, cara, não existe nada que impeça, nada impede o agir de Deus na nossa vida. Tudo que a gente precisa é obedecer, se colocar à disposição, obedecer. E não é sobre entender, cara, porque você não vai entender. Se José quisesse, por que eu estou sendo vendido? Porque querendo entender tudo, não, cara, viveu, sofreu, mas perdoa os irmãos, fez a obra de Deus. Ele mesmo depois falou, isso não aconteceu só por mim, agora eu entendo que foi para salvar nações. E é sobre isso, cara, obedeça a voz de Deus, que Deus te abençoe. Se essa palavra te alcançou, se inscreva, curta, compartilhe essa palavra, para que mais pessoas sejam edificadas, alcançadas, e que filhos voltem à obediência a Deus, porque é sobre isso. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.